Bom, pessoal, então continuando aí de onde eu parei, a gente tem o seguinte, eu estava explicando a letra D, certo? Como é que a gente descreve um ângulo de menos 1180 graus no círculo trigonométrico? Por ele ser um ângulo que tem sinal negativo, a gente tem que percorrer o círculo trigonométrico em qual sentido? O sentido negativo do círculo trigonométrico é o sentido horário, o sentido do relógio, certo? Então, como é que você descreve menos 1180 graus no círculo trigonométrico? Você vai percorrer 360 graus no sentido negativo, portanto, no sentido horário. Quantas vezes você vai percorrer esses 360 graus? 3 vezes, certo? E vai percorrer mais quanto? Vai percorrer mais 100 graus, ainda no sentido negativo da circunferência, que é o sentido horário. Então, como é que você descreve um ângulo aí de 1180 graus? Você vai percorrer 3 vezes no sentido horário, que é esse aqui. Então, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Bom, mas para chegar até aqui, ó, você percorreu quanto? Você percorreu 1180 negativos, certo? Ainda faltam quanto? Falta percorrer ainda 100 graus negativos para me chegar no menos 1180. Então, eu percorri 3 vezes e parei aqui. Eu tenho que percorrer mais 100 para dar os 1180, certo? Tem que percorrer mais 100. Quando eu percorro 100, eu paro nesse ponto aqui. E quem que é esse ponto aqui? Para você determinar um arco que para aqui, pessoal, basta você fazer o quê? Pegar os 360, certo? E tirar esse pedaço aqui. Porque aí você vai achar a posição desse ponto aqui, certo? Bom, então, uma forma de você determinar quem que é esse ponto aqui, basta você dar uma volta completa e tirar esse daqui. Como eu sei que esse valor aqui mede 100 graus, porque você percorreu aqui 100 graus no sentido negativo, então quer dizer que para você achar o ponto aonde o menos 1180 para, basta fazer o quê? Você pegar os 360 e tirar esse pedaço aqui. 360, que vale 100, certo? Pegar os 360 e tirar esse pedaço, porque aí você encontra esse ponto, ok? O valor da onde esse ponto, do arco correspondente aonde esse ponto para. Ok? Bom, então 360 menos 100, você fica com quanto? Com 260. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que o arco de menos 1180, ele é congruente ao arco de 260. Por quê? Porque o arco de 260 para aqui e o arco de menos 1180 graus também para aqui. Por quê? Você dá 3 voltas aqui no sentido anti-horário, para aqui e percorre mais 100, parando justamente nessa posição, certo? Porque se aqui, se você percorrer os 100 graus para esse sentido aqui, e você sabe que você partiu aqui do 360, 360 menos 100, eu chego no 260. Então, o que quer dizer isso? Que o 260 ele é côngruo ao arco de menos 1180 graus, certo? Mas ele é a primeira determinação positiva desse ângulo de menos 1180 graus. Por quê? Porque ele é côngruo e porque ele é um ângulo maior ou igual a zero e menor do que 360. Ok? Bom, pessoal, então até aí, essa aqui são as resoluções das letras A, B, C e D do exercício 2, certo? Tá faltando ainda mais duas letras, que é a E e a F, ok? Como eu disse para vocês, não há necessidade de vocês fazerem aí o esqueminha gráfico, certo? Representando aí graficamente o que está acontecendo. Apenas aí por esses raciocínios matemáticos, você consegue me mostrar que você sabe encontrar a primeira determinação positiva de arcos trigonométricos dados, ok? Bom, então vamos aí para a letra E. Vejam o seguinte, que aqui na letra E, o ângulo dado está em radianos. Se você for ver lá no conteúdo explicativo, eu não ensinei para vocês como é que a gente encontra a primeira determinação positiva a partir de um ângulo dado em radianos. Bom, uma forma vocês podem até imaginar como é que é. Você transforma isso aqui para graus, encontra a primeira determinação em graus, depois dessa primeira determinação você passa de novo para radianos, certo? Se a resposta for exigida sem radianos. Mas aqui eu já vou fazer direto, tá? Qual que é o objetivo aqui, pessoal? O objetivo é você colocar essa fração, que é o 11π sobre 4 radianos, em função de 2π. Você tem que tirar todos os 2πs possíveis que estão aqui dentro dessa fração, certo? Essa é a ideia. Então, você vai ver aqui que eu vou estabelecer algumas igualdades aqui. Vou apenas reescrever isso daqui de forma diferente, mas representando o mesmo número, ok? Então, vamos lá.
Então, eu tenho que 11π sobre 4, eu posso escrever da seguinte maneira, como 8π mais 3π sobre 4. Por quê? Porque eu sei que 8π mais 3π, eu tenho 11π, que estão divididos por 4. Ok? Isso em radianos. Bom, qual que é uma outra forma de eu escrever isso? Eu posso escrever isso daqui dessa forma aqui, como 8π sobre 4 radianos mais 3π sobre 4 radianos. Tá? Por quê, pessoal? Porque isso aqui vem de propriedade o quê? De fração, de soma de fração. Como é que eu faço soma de fração de mesmo denominador? Eu conservo o denominador, conservei, certo? E faço a operação com os números de cima, certo? Então, soma de fração a gente faz isso. Então, como é que vai ficar? Eu conservo a base, 4, e faço a operação com os números de cima. 8π mais 3. Então, vejam que isso é exatamente igual a isso. Como eu disse para vocês, o objetivo é colocar isso daqui em função de 2π, ou seja, determinar quantos 2πs tem aqui dentro, certo? Vocês vão ver que eu vou chegar nesse resultado. Bom, veja o seguinte, que eu tenho 8π dividido por 4 desse lado aqui, certo? Só que eu sei que 8 é múltiplo de 4, certo? Então, 8 dividido por 4, eu fico com o quê? Eu fico com 2π. Então, vejam que aqui, pessoal, eu mostrei para vocês que dentro desse 11π sobre 4 aqui, tem um único 2π, tá? Então, o que isso representa para a gente? O que representa eu escrever 11π sobre 4 radianos dessa forma? Isso aqui é a mesma coisa disso, tá, pessoal? Então, o que significa eu escrever 11π sobre 4 radianos aqui em função de 2π? Quer dizer o seguinte, que para você descrever no círculo trigonométrico 11π sobre 4 radianos, você vai dar uma volta completa, ou seja, você vai percorrer 2π no círculo trigonométrico, certo? Porque 2π radianos representa uma volta completa no círculo trigonométrico, mais essa quantidade aqui. E essa quantidade aqui vai ser justamente a primeira determinação positiva desse ângulo dado aqui, certo? Então, veja o seguinte, pessoal, que você vai dar uma volta completa, porque veja que você tem um único 2π aqui, então você tem 1 que multiplica 2π. Tá? Eu só coloquei esse 1 aqui para efeito visual, tá, pessoal? Não há necessidade. Porque se ele percorreu 2π, quer dizer que ele deu apenas uma única volta, tá? Mas estou escrevendo aqui só para efeito visual. Ele percorreu 2π e o quê? E ele vai parar quando? Ele percorreu uma volta completa, certo? E ele vai parar quando? Quando ele percorrer mais 3π sobre 4. Então, vejam que ele vai parar exatamente na extremidade de um arco de quê? De 3π sobre 4. Bom, se ele vai parar na mesma extremidade, quer dizer que eles são côngruos. E como 3π sobre 4 é um ângulo que está entre 0 e 2π, ou seja, é um ângulo que está entre 0 graus e 360, por que eu sei que ele é um ângulo que está entre 0 e 2π? Porque 3 dividido por 4 dá 0,75. E 0,75 é um valor que está entre 0 e 2, certo? Então, esse ângulo aqui é a primeira determinação positiva desse meu arco aqui de 11π sobre 4 radianos. Tá? E esse valor aqui representa o número de voltas. Tá? Se ele percorreu 2π, ele deu apenas uma única volta na circunferência trigonométrica. Então, olha aqui, pessoal. Peguei aqui uma figura onde os arcos notáveis aqui da minha circunferência estão todos em radianos. Tá? Então, olha o que eu tenho. Eu tenho o seguinte. Eu sei que o 3π sobre 4 ele é um arco desse tamanho, que vem daqui até aqui. Ok? Bom, mas quem que é o arco 11π sobre 4? O 11π sobre 4, eu mostrei para vocês que é a mesma coisa que você percorrer 2π mais 3π sobre 4. Então, como é que você percorre 2π mais 3π sobre 4? Você vai dar uma volta, certo? Vai percorrer 2π, aí você chega aqui. Quando você percorre mais 3π sobre 4, você cai exatamente aqui. Ou seja, quer dizer que o 11π sobre 4 e o 3π sobre 4 são côngruos. E como o 3π sobre 4 é um ângulo que está entre 0 e 2π, quer dizer que ele é a primeira determinação de 11π sobre 4. Certo? Então, quer dizer que esses dois arcos aqui, ó, eles são côngruos. Certo? Então, quando for dado aqui em radianos, pessoal, qual que é o objetivo? A gente vai trabalhar essa fração aqui de tal forma que a gente consiga tirar todos os 2πs que estão aqui dentro, certo? O objetivo é colocar essa fração aqui em função de quem? De 2πs, ou seja, o objetivo é encontrar quantos 2π, quantas voltas você dá quando você descreve esse valor aqui no círculo trigonométrico, ok? Bom, vamos fazer aí a última letra da número 2, que é também um arco dado em radianos. Como eu disse para vocês, o objetivo é a gente colocar essa fração aqui, que é o 31
sobre 2, perdão, 31π sobre 2 radianos, colocar ela em função de quem? Em função de 2π. Ou seja, a gente quer determinar quantas vezes, quantos 2π a gente percorre quando a gente percorre 31π sobre 2. Certo? Ou seja, a gente quer saber quantas voltas a gente dá na circunferência quantas voltas completas a gente dá na circunferência quando a gente percorre 31π sobre 2. Ok? Então vamos lá. Olha como é que eu vou escrever essa fração aqui. Vou escrever como 28π mais 3π sobre 2. Por que que isso é igual a isso? Porque 28π mais 3π dá 31π, certo? 31π que estava sendo dividido por 2. Então, continua aqui. Isso é igual a isso. Da mesma forma como eu fiz aqui, daqui para cá, eu vou fazer aqui, certo? Utilizando o quê? A propriedade o quê? De fração, de soma de fração de mesma base, ou seja, de mesmo denominador. Como a gente tem soma de fração de mesmo denominador, a gente conserva o denominador, vamos ver como conservei aqui, certo? Conservei. E a gente faz a operação com os numeradores de cima. Então, é 28π mais 3π. Então, vejam que isso é igual a isso, ok? Bom, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou escrever essa fração aqui de uma outra forma, certo? Mas é a mesma fração. Bom, pessoal, eu não tenho que colocar isso daqui em função de 2π, então eu vou pensar o seguinte. Como é que eu posso colocar 28π em função de 2π? Ou seja, como é que eu posso, que número que multiplicado por 2π que me dá 28π? Você vai ver que esse número é o 14. Certo? Então, essa fração aqui, veja que é o mesmo dessa, pessoal. Por quê? Porque se você tem 14 2πs, você tem 14 vezes o 2π, na verdade, você tem, então, no total, 28πs. Então, só escrevi isso aqui de uma maneira, é a mesma coisa, só que escrita de uma maneira diferente. E olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou simplificar esse 14 aqui por esse 2, certo? Aí você pode pensar, professor, não seria mais fácil simplificar esse 2 com esse 2 aqui? Realmente seria, mas eu quero deixar o quê? Isso é em função de 2π e não em função de π. Por quê? Porque eu quero determinar quantas voltas completas eu dou com esse número aqui, certo? Se eu considerar π, eu vou estar determinando para vocês quantas meia voltas eu dou, certo? Então, eu tenho que considerar, eu não posso simplificar esse 2 por esse. Bom, quando eu simplifico 14 por 2, eu fico com quanto? 14 dividido por 2, eu tenho 7. Então, eu posso escrever isso tudo aqui como o quê? 7 que multiplica 2π, certo? E vejam que isso daqui, o que representa isso daqui? Ó? Eu escrever 3π sobre 2 radianos como 7 vezes 2π mais 3π sobre 2 radianos. Bom, quer dizer o seguinte, que para você descrever esse ângulo aqui, esse arco, que é o 31π sobre 2 radianos na circunferência trigonométrica, você tem que percorrer 7 vezes 2π, ou seja, você tem que dar 7 voltas completas, certo? E percorrer mais quanto? Mais 3π sobre 2. Certo? Vejam que esse termo aqui, ó, não tem 2πs dentro dele. Por que eu sei que não tem 2πs dentro dele? Porque 3 dividido por 2 é 1,5 e 1,5 é menor do que 2. Certo? Então, não tem como eu ter 2πs aqui dentro se eu tenho apenas 1,5π aqui. Ok? Bom, então vejam que essa daqui vai ser exatamente a primeira determinação positiva desse ângulo. Certo? E isso daqui representa o número de voltas que você tem que dar para descrever esse ângulo aqui. Quantas voltas completas você dá quando você percorre 31π sobre 2 radianos. Tá? Então, vou no desenho aqui só para ficar mais claro para vocês. Tá? Eu sei que um ângulo de um arco de 3π sobre 2 é um arco desse tamanho aqui. Ó. Ok? Bom, mas quem que é o arco 31π sobre 2? É o arco que você vai percorrer 7 vezes 2π, ou seja, você vai dar 7 voltas, certo? E ao final dessas 7 voltas, você tem que percorrer mais quanto? Mais 3π sobre 2. Ou seja, vejam que esses dois arcos, tanto 3π sobre 2, que é esse arco aqui, mais o 31π sobre 2, que é você dar 7 voltas e percorrer mais 3π sobre 2, eles têm a mesma extremidade. Se eles têm a mesma extremidade, eles são arcos côngruos. E se esse arco aqui, que é o 3π sobre 2, que é côngruo a 31π sobre 2, ele é um arco que está entre 0 e 2π, quer dizer que ele é a primeira determinação positiva de um arco de 31 sobre 2π radianos. Tá? Então, com isso, pessoal, a gente concluiu aí a questão número 2. Resolvo com vocês a questão número 3 no próximo vídeo. Fico por aqui. Um abraço. Fui!